Bom, pessoal, primeiramente, muito bom dia a todas, a todos presentes. Para mim é uma alegria poder vir aqui nessa casa. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de falar por aqui. Eu já tinha vindo, já tinha conhecido, mas aqui na casa não. Nós já falou no evento, mas foi lá, né, no sanatório. Mas aqui mesmo ainda não. Então é uma alegria muito grande. Eu fui muito bem recebido. Hoje a gente está terminando o nosso tour pela região, então já aproveito para agradecer o seu Muniz, a toda a sua família, as casas que possibilitou que eu, minha companheira, pudéssemos estar lá, passar, e a gente foi muito bem recebido. Explicar aqui como que a gente está fazendo esses estudos, pessoal. Tem um livro Boa Nova, que é o livro psicografado pelo Chico, pelo Espírito Humberto Campos. E esse livro, eu comecei, antes da pandemia, a fazer um estudo no Centro Espírita. Aí todo mês a gente fazia um capítulo. Só que aí deu a época da pandemia e a gente não pôde gravar mais. E depois, quando voltou, tinha mudado a gestão do centro, algumas coisas, ficou impossibilitado a gente prosseguir. E aí eu até tentei fazer pela casa. Só que em casa é ruim demais, porque você está sozinho. E numa exposição, parece que não, mas quem está ouvindo faz toda a diferença. Ajuda demais a gente. Então, eu combinei com o seu Muniz, ele tinha falado, Tiago, nós vamos em 4 lugares. Aí eu falei, falta 4 capítulos. Então, nós vamos fazer um capítulo cada dia. E aí hoje deu no último, que é sobre Maria, a mãe de Jesus. E antes da gente falar de Maria especificamente, eu preciso que a gente tenha pendurado, como se fosse num varal, essa historinha do Antigo Testamento, que eu vou contar para vocês. Nós temos, pessoal, no Antigo Testamento, vocês já devem ter ouvido, os nossos irmãos protestantes falam muito, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então nós temos a figura do Abrão. Aí você fala, Tiago, mas não é Abraão? É porque mudou o nome. E o que é a figura do Abrão? Abrão, ele morava numa comunidade. E essa comunidade, ela era politeísta. Eles não tinham conhecimento muito bem do Deus único. E aí fala que Abrão, ele teve como se fosse uma conversa com Deus. E aí Deus virava e falava assim para ele, Abrão, sai da sua tenda, olha as estrelas do céu, você pode contar? E aí o Abrão falava, não posso. E aí Deus falava com ele, Abrão, olha a areia da praia, você consegue contar os grãos? E aí ele falava, também não consigo. E aí Deus disse para ele, assim será a sua geração, você será um pai de nações. E aí troca o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. E ele é considerado na literatura bíblica do Antigo Testamento o primeiro pai da fé. Aí depois ele tem o seu filho Isaac, o Isaac tem o seu filho Jacó, Jacó tem a luta com o anjo de Deus, vira Israel. Israel tem 12 filhos, cada filho casa e faz uma tribo. Aí as 12 tribos de Israel é só um nome diferente, de falar assim, é os 12 meninos do Jacó. Então foi nesse aspecto que se deu. E no caso específico do Abraão, ele provava sua fidelidade a Deus a todo momento. Então ele teve seu primeiro filho, que foi o que a gente chama de Ismael. É o anjo Ismael mesmo. Só que o Ismael, ele foi um filho que ele teve como se fosse fora do casamento. Porque até então a sua esposa, que era a Sara, era estéril. E aí, para não acabar a descendência, ele teve filho com a serva da sua esposa, que era Agar. Só que depois de um tempo, fala que ele foi visitado por um mensageiro de Deus, na verdade 2, que falaram para Sara, sua esposa, que eles iam ter filho. Diz a literatura bíblica que estava até mais avançado na idade, aqui nós não entramos nesse meandro, pode ser simbólico, mas aí eles tiveram um filho. Esse filho é o Isaac. E o Isaac, menino, uns 7 anos, Deus virou para Abraão e disse assim, Abraão, eu preciso que hoje você suba um monte e lá nós vamos sacrificar o Isaac. E aí o Abraão não entendeu direito, né?
Como assim, Deus? Entre aspas, deu tanto trabalho para fazer? Por que você está me pedindo isso? E, mais fiel a Deus, ele chamou seu filho Isaac e eles foram subir no Monte Moriá. E aí o Isaac, menino, na alegria de menino, né? Pai, onde que nós estamos indo? Ao Abraão, ali, meu filho. Não podia falar, também não entendia seu coração. Chegou no cume do Monte Moriá. Lá tinha como se fosse da paisagem natural, uma pedra mais achatada. Deus como que falava para o Abraão, põe o menino aí. É aí que ele vai ser sacrificado. O Abraão não estava entendendo, mas também não queria discordar de Deus. E quando o Abraão ele estende uma estaca, aí Deus fala, já está bom, Abraão. Olha para o seu lado, está vendo aquela árvore? Ali, ó, encostado na árvore, está amarrado um cordeirinho. Não era o Isaac que nós ia sacrificar, não. Era esse cordeiro. Então, o Abraão desce com o seu filho são e salvo. Grave essa história. Agora vamos falar um pouquinho da Maria. A Maria de Nazaré. Lembrando que naquela época não havia sobrenomes. Então, quando a gente fala Maria de Nazaré, é porque ela morava na cidade que chamava Nazaré. Então, nessa época de Jesus, não tinha sobrenome. Quando eu falo Jesus de Nazaré, é porque ele era de Nazaré. José da Galileia, porque era da Galileia. Por exemplo, Simão, o fariseu, porque era a profissão. Então a gente sempre tentava alguma coisa para juntar no nome, para saber de onde aquela pessoa era. Às vezes falava o nome do pai. Aqui em Minas nós falamos bastante, né? Você é filho de quem? Então falava o nome do pai, ou falava a cidade que vinha. Eu sou Tiago, lá do Uberlândia. Esse ia ser o meu nome. Ou então falava a profissão. E no caso específico das mulheres, chegava a falar também o nome do esposo. Por exemplo, Joana de Cusa, que é a Joana, esposa do Cusa. Ou então Maria Cleófas, que era a Maria, esposa do Cleófas. E nesse sentido a gente tem a Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, que ela é a primeira personagem apresentada no livro Boa Nova. Isso para nós é bonito, porque o livro começa com ela e termina com ela. O primeiro capítulo do livro Boa Nova fala mais do Império Romano, da região, mas a primeira pessoa que aparece ali é Maria. E Maria falando com a sua prima, Isabel, que é a mãe do João Batista. João Batista que é aquele que era o profeta, que clamava no deserto, endireitai as veredas. E mostrava Maria como uma pessoa comum, com preocupações de mãe. Às vezes a gente não para entender. Mas imagina só como é que era cuidar de Jesus. E aí Maria conversava com a Isabel. O João Batista era 6 meses só mais velho que Jesus. E desde a visita ele já se dava bem. No começo do Evangelho de Lucas, a gente encontra o princípio da oração Ave Maria. Por quê? Porque é só narrando como é que foi o encontro da Maria com a prima dela. Porque chegou a prima dela grávida, a Isabel, e Maria já estava grávida também. Aí a Isabel fala assim, olha, Ave Maria cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, porque aqui no meu ventre eu já senti meu filho pulando, só de ver o seu. Então a gente tem essa união, né, essa interação deles. E quando eles nasceram, as duas se visitavam. E dessa vez elas estavam lá conversando, Humberto Campos vai dizer que os meninos saíram para brincar. E aí elas estavam falando da complexidade que era criar os dois. Aí a Maria virava e falava assim, a Isabel, mas você não vai acreditar. Esses dias Jesus falou para mim que quer brincar no quintal. Eu olhei lá de fora e estava sentado conversando com um homem esquisito. Eu perguntei para o outro rapaz camponês lá quem que era. E ele falou que era um dos maiores criminosos da cidade. Eu fui brigar com Jesus. Jesus falou, mãe, tá tudo bem. É difícil demais. Então imagina essa angústia de mãe, a gente não pega. Aí a Isabel falava, não, mas o João também é desse jeito. Às vezes eu vou procurar ele, tá no meio do mato orando. Como é que faz que esse menino mata nós de preocupação? E aí as duas conversavam, falavam assim, então Maria, então Isabel, mas eu não sei, viu? Às vezes eu fico com medo. Eu tenho até receio de acontecer algo com o nosso menino.
E aí continuava a história. Uma vez, Jesus já estava com 12 anos, era uma festa que eles iam sempre. Imagina um mapa, nós tem aqui em cima no norte Galileia, que era onde ficava Cafarnaum, Genezaré, Nazaré, onde ficava ali Magdala. A gente tem aqui mais para o meio um lugar que a gente chama de Samaria, aqui coladinho o Rio Jordão e Decápolis, e aqui embaixo a Judéia, onde ficava Jerusalém, o templo. E aí o que acontecia? Era de praxe comum que na época da Páscoa, as famílias dos judeus que estavam espalhados fossem todas lá para a capital Jerusalém, passar a Páscoa lá. Só que tinha um detalhe, tinha a caravana das mulheres e também a caravana dos homens, eles iam separados. E dessa vez foi Maria, José e Jesus. E eles voltaram depois, lá para Nazaré. Quando voltou, a Maria e o José se encontraram das caravanas. Aí o José virou para Maria e falou: Maria, cadê Jesus? E aí a Maria virou para o José e falou: mas não estava com você? Não estava com nenhum dos dois. Cada um achou que tinha trazido o menino junto da caravana. Aí eles falaram: então nós vamos ter que voltar. Voltaram. E aí eles voltaram lá para Jerusalém. E quando chegaram lá, viu Jesus na capital, no maior templo, conversando com os fariseus, que eram os professores do templo. E aí estava todo mundo sentado ouvindo Jesus. E o que aconteceu? As pessoas chamaram Maria de canto e falou assim: Maria, eu estou receoso pelo seu menino, porque do jeito que ele ensina, ele pode servir para a queda de muitos. Eles podem querer fazer algum mal para o seu filho. E aí Maria viu aquilo, ficou muito preocupada e levou o menino embora e conversou com o José. Falou: José, eu acho que é o nosso menino aqui morando com nós em Nazaré, não vai ser o melhor para ele, não. Acho que se ele ficar aqui com a gente, às vezes vai ser perigoso. Vamos tentar matricular ele na melhor escola para ele ser protegido? Você tem uns conhecidos lá, arruma uma vaga para ele. Que escola que era? Era a escola do templo. A gente chamava de escola do Sinédrio, onde estudava os talmindins. Quem que é um talmindim? Tipo o Paulo de Tarso. Ele estudou lá. Por isso que ele era tão inteligente que seu professor Gamaliel. E aí eles conseguiram. E a Maria chegou animada para falar: Jesus, meu filho, eu arrumei uma escola boa para você, onde você vai ficar informado, você vai ficar culto. Mas no coração dela ela queria dizer: você vai ficar protegido, meu filho. Porque se você estiver junto dos que têm poder, você vai estar imune ao mal do mundo. Mas quando ela falou isso para Jesus, Jesus virou para ela e disse assim: mãe, mas eu vou ficar na melhor escola. E aí ela: como assim, meu filho? Aí ela: na escola que meu pai me designou. E ele estava falando justamente da casa, aprendendo com a família e ali com o José. E a partir daquele dia, Jesus toma o ofício da carpintaria, aprendendo com seu pai, e por ali fica com 30 anos de idade, até depois sair para a vida pública. Numa lição sutil, mas o evangelho é cheio disso, é como se fosse assim: se você quiser, você pega. O que queria dizer? Se Jesus passou 3 anos cuidando da vida das pessoas de fora, é porque antes ele já tinha passado 10 vezes mais cuidando das pessoas de dentro da sua casa. É 30-3 a proporção, né? Então é uma lição bonita, sem palavras no evangelho. E aí Jesus sai para a sua vida pública. Então, nós vamos ver que nesse momento, o José da Galileia já havia desencarnado. E aí, num dos primeiros momentos da vida pública, vai nos dizer os estudos que é o primeiro ato de Jesus, que é um ato que ele até pede para não contar, que ele fala que não chegou a hora dele. Mas é a Maria que pede. Está junto num lugar que chama Caná, é na Galileia. E tem uma festa de uma conhecida da Maria, de uns conhecidos deles. E a festa, pessoal, de casamento naquela época, não era igual hoje. Hoje, nossa festa de casamento, nós faz assim, é de um dia para o outro e já fica caro demais. Naquela época, a festa durava 7 dias. Mas é só você pensar,
Vinha de tão longe, uai, para ficar só um tempinho e voltar para trás, nem compensou. Passou mais tempo viajando do que aproveitando a festa, né? Então durava 7 dias. Só que o que aconteceu? Deu ali mais ou menos para o 3º dia, acabou o de beber, que era o vinho. Agora pensa a gafe. Você chama todo mundo, tá no meio da festa e já não tem mais nem o de beber, aí fica ruim demais. Aqui nós não entra no mérito. Vocês fez a conta errada, o que aconteceu? Nós não entra nisso. A questão é, tinha acabado. Só que os convidados não tinham percebido ainda. Por quê? Porque a Maria, ela ficava num lugar que era como se fosse assim, o dormitório das mulheres. E do lado estava como se fosse o depósito, a cozinha. E aí ela percebeu, como se fosse assim, o pessoal comentando, eita, acabou os fardos de vinho ali, como é que nós vamos fazer? Ela ouviu aquilo. E percebendo que os noivos iam começar a entrar no desespero, ela foi e falou, eu tenho um jeito de resolver isso. Eu sei quem pode ajudar. A conheci o filho, né? É a que criou. Aí ela foi, meu filho, mamãe tem um pedido para você. Você não pode ajudar nisso, 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 não? Aí é uma parte do evangelho, você até assusta. Você fala, gente, Jesus foi desrespeitoso. Porque Jesus fala assim, mas mulher, ainda não foi chegada minha hora. Mas tem um símbolo nisso, né? Ele está falando, não é o momento ainda. Eu ainda não posso me revelar na vida pública. Aí ela vira e fala, não, mas ele vai fazer. Eu conheço quando ele fala assim, vocês podem fazer o que ele mandar que vai dar certo. E aí Jesus pede para trazer as 6 talhas de pedra com água, e ali ele faz a água feito o vinho, e vem o mestre-sala. Mestre-sala não é da escola de samba não, viu gente? É o mestre-sala, o que significava assim? É o mestre da cozinha, é o cozinheiro. Aí ele chegou, aí experimentou o vinho, falou, mas chama o noivo. Ele falou, uai, noivo. Uai não, que eles não eram mineiros, né? Eles eram lá de Israel lá, né? Mas falou assim, ô noivo, aqui eu não entendi. Por quê? Porque eu tô bebendo esse vinho e esse vinho tá melhor do que os primeiros que você passou nos primeiros dias. Por que você guardou o vinho bom pro final? O comum é o quê? Olha aí o cara, a esperteza. O comum é você dar a bebida mais boa no início, aí o pessoal já fica mais guaribado. Aí você pode dar mais ou menos, que ele já não está percebendo a língua mais, né? A diferença. Aí parece que é todas do mesmo jeito. E isso foi a transformação de Jesus. Ele pediu silêncio, mas foi feita pela Maria. Só que eu trouxe essa parte para a gente falar do finalzinho da passagem, que aí eles não iam ficar no casamento para sempre, né? Depois foi embora. Mas aí fala o evangelista que a partir daquele momento, Maria, juntamente com os discípulos, o seguia. O que quer dizer isso? Ela compreendeu que apesar de Jesus ser seu filho, ele era um espírito, enquanto espírito imortal, superior a ela. E ela deveria, a partir de agora, que ele é um adulto, aprender com ele. Então isso é de uma humildade extrema, porque tem gente que acha que só por ser pai ou ser mãe já é muito melhor do que os filhos, quando na verdade só tem mais tempo de vida às vezes. Então a Maria compreendeu isso. E a história foi desdobrando. Jesus já não morava com ela em Nazaré. Jesus ele muda, vai fazer uns pousos em Cafarnaum, que é a casa do Pedro, era por lá que ele ficava, ia chamando os discípulos, e aí ali ia tendo notícia de Jesus. Naquela época não tinha telefone, não tinha internet, não tinha carro. Então, às vezes vinham uns mensagens e falavam, olha, tem notícia do seu filho. Aí você não acredita? Ele estava lá nas terras da Samaria conversando com a samaritana. O samaritano ficou tão feliz, estava falando bem dele para todo mundo. Aí você não vai acreditar. Jesus, ele estava lá pelas terras de Gadara, curando uns endemoniados. Você não vai acreditar. Teve um dia, ele subiu um tal do Monte Eremos, começou a falar uns negócios, umas bem-aventuranças, o povo ficou incrédulo. E teve um outro dia, então, Maria, nossa, ninguém acreditou. Estava todo mundo meio com fome, assim, muita gente. Aí Jesus, você não acredita que ele fez o quê? Distribuição da boca livre do pão e do peixe? Nós ficou alegre demais. Então Maria, ela ia recebendo essas informações. Não dava para acompanhar Jesus sempre, mas em algumas ocasiões ela estava. Só que a coisa vai apertando.
a história vai desdobrando e ela começa a receber agora umas informações diferentes. Ao povo virar e falar assim, mas Maria, parece que ele está querendo pegar seu filho. Aí Maria, mas como assim? Eu não estou entendendo. Só que o que aconteceu? A prima dela, Isabel, já tinha tido notícia que o sobrinho da Maria, né, ao primo segundo, já tinha sido assassinado. Eles já decapitaram o João Batista. Menino que vinha aqui na minha casa, brincava com Jesus. Pegaram ele, prenderam ele, cortaram a cabeça dele. O que sobrou da minha prima? E agora estão dizendo por aí que eles querem pegar meu filho. Não estou entendendo essa história não. Mas ele é filho de Deus, eu lembro quando o anjo me visitou. Eu lembro bem, a gente conversando. Isso é impossível. Jesus, ele faz tudo. Não tem jeito. Mas a história foi continuando. E aí teve um dia, Maria estava na sua casa. E aí veio correndo um menino. Um jovem rapaz. Ela olhou. Aí reconheceu. Falou assim, Yohanan, que quer dizer, João, cadê Jesus? Você está sempre junto. Mas ela viu que o semblante do João não era o normal. João estava preocupado, ansioso, afoito. E João falou assim, Maria, eles prenderam Jesus ontem. Eu estava lá junto com ele. Nós estávamos eu, o Pedro, meu irmão Tiago, e Jesus, nós estávamos orando lá no Monte da Oliveira. Aí veio o Judas, deu um beijo no mestre, passou um pouquinho, veio um soldado, nós não entendemos. Eles pegaram Jesus, o Pedro ainda tentou lutar, deu uma espadada, cortou a orelha do soldado, Jesus ainda brigou com ele. Parecia até que ele queria ir. Nós não entendemos. E aí o Tiago, ele fugiu. O Pedro tentou ir seguindo atrás, eu não dei conta, vim te avisar. Maria não entendeu muito bem. Não entendeu o que estava acontecendo. João saiu. Aí depois João voltou no outro dia. Falou assim, Maria, agora ele está querendo julgar Jesus. A Maria falou, vou ter que ir lá para ver. E aí começa o capítulo 30 do livro Boa Nova. Então fala o seguinte para nós, que a gente está aqui agora, a Maria seguindo Jesus. A gente vê aquele vulto dela agoniada perto da cruz. Era doloroso demais, ela não tinha expressão para explicar. Ela estava com o pensamento ansioso, torturado, os olhos fixos no madeiro. Estava vendo as nossas imperfeições humanas. A ternura materna, ela estava voltando agora no passado, nas amargurosas recordações. Ali agora ela estava vendo na hora extrema o seu filho amado, ao menino que ela viu nascer. Maria deixava ir na corrente infinita das lembranças. Era circunstância maravilhosa. Por exemplo, lembrando ela um dia que ela estava quase para dormir, viu uma luz esquisita entrar no quarto. Era um anjo, chamava Gabriel. Falou, Maria, nós temos uma surpresa para você. O seu filho deverá se chamar Yeshua, que quer dizer em hebraico, aramaico, salvação, libertação. Porque ele servirá para libertação e salvação de muitos. Maria não entendeu muito bem, mas ela disse assim, eis aqui a escrava, a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Eu não sei o que é, mas eu estou disposta a aprender e a ajudar. E assim segue, ela lembrando. Ela lembrou, por exemplo, quando foi levar Jesus a primeira vez, para ele ser como se fosse batizado. Mas não era batizado em si, era só registrado. E toda vez que você vai registrar o menino, isso é muito comum, era uma lei de Moisés,
você tinha que levar no seu primogênito, seu primeiro filho, um cordeirinho, como se fosse o pagamento para você registrar lá. E aí eles não tinham. Maria e José não tinham dinheiro para comprar um cordeirinho, era caro. Mas a lei do Moisés permitia, quando você é mais pobre, você levar então 2 passarinhos no lugar. E aí está registrado lá no Evangelho de Lucas. Jesus foi aos sacerdotes, foi registrar por 2 passarinhos. Ao nosso mestre, o homem mais rico do mundo, dos valores imortais, não tinha dinheiro para se registrar dignamente. É disso que nós estamos falando. Não teve recurso para nascer dignamente. A gente sabe que foi no meio de um estábulo, no meio das fenas, das palhas, e aí a Maria pôs a mão aqui, acho que eu... Oi? Deixa eu ver. Aí. E aí a Maria, no meio disso, ia lembrando dessas coisas. E naquele instante supremo, ela reviu até a manjedoura, que foi onde nasceu, sentindo a natureza, os cânticos de glória daquela noite, lembrou da visita dos magos, trazendo presente para ela, dos recém-nascidos. Apesar que ela não entendeu muito bem, né? Porque não foi fralda, mamadeira, foi ouro, foi mirra. Aí ela falou, uai, não sei como é que nós usamos isso aqui não, mas que agradecido. Então ela ia recordando, por meio de um véu espesso de lágrima que ia caindo. Ela repassou uma das cenas da infância do filho, que observava aquelas doces reminiscências. Pensa, você dando papinha para Jesus. Às vezes uma banana amassadinha para comer, Jesus não tinha dente. Então, as coisas dessas, Jesus fez cocô na roupa. Vamos lavar ele. Maria lembrando disso. E por que o Boa Nova é bom? Porque o Boa Nova traz para nós do sentimento das pessoas que estiveram com Jesus. Então fala dos discípulos, fala das pessoas ao entorno, e agora fala do sentimento da mãe de Jesus. A única que poderia falar esse título na terra. Eu posso falar que eu sou discípulo de Jesus, vocês também, qualquer pessoa. Eu posso falar que sou irmão de Jesus, vocês também, qualquer pessoa. Mas só Maria, na terra inteira, pode falar, eu sou a mãe de Jesus. Não tem nenhum outro espírito na terra que pode. Só ela. Então, essas intenções, só dela que vinha. Só dela que tinha esses sentimentos ali naquele dia. E nas menores coisas, ela ia reconhecendo a intervenção da providência celestial. Mas, entretanto, naquela hora, o seu pensamento vagava. Maria, que era muito evoluída, um dos espíritos mais evoluídos de junto de Jesus, começou a ter umas aflição, umas interrogação, falar assim, eu estou lembrando muita coisa boa, mas agora, no momento presente, ele está dando uma chicotada no meu menino. Está pingando sangue ali, é o Jesus, é o meu filho. Como é que eu vou fazer? E o que fizera o filho dela para merecer essa amarga pena? Ela estava questionando, será que ele errou um dia que eu não vi? Não vira ele crescer com o sentimento tão puro, naquele calor do seu coração? Desde os mais tenros anos de idade, ele conduzia a fonte tradicional de Nazaré e ela observava o carinho com que ele dispensava a todas as criaturas. Mas meu filho é tão gentil, meu filho é tão carinhoso, ele tratava bem a todos, por que eles estão fazendo isso com ele? Ela não estava entendendo. Eu conheço, é sal da minha barriga. É o Jesus. Eu dei esse nome para ele. Ele é bom, gente. Por que está fazendo isso? Então ela não estava entendendo. E frequentemente ela ia buscar ele nas ruas empedradas, que a sua palavra estava consolando os desamparados, tristes, Jesus jovem. Maria ia, estava anoitecendo, falava, meu filho, já vai voltar já. E Jesus ajudando as pessoas na juventude. Eram viajantes de miséria, vinham na sua casa modesta louvar o filho, idolatrando, porque ele sabia distribuir as bênçãos do céu. E aí vê agora aquele ser que ela cuidava de tão pequenininho, machucava demais seu coração. E depois daquele carinhoso, né?
ambiente doméstico, a missão celestial que ela viu desenvolvendo, chamando os discípulos, tratando ali Pedro, Tiago e João, igual se fosse filho. Por que está fazendo isso com Jesus? Ela não estava entendendo. Era os paralíticos que ele fazia andar, era o cego que ele fazia ver, era as pessoas que tinham lepra, ele restituía a pele. Que profundo desígnio conduziu Jesus àquela cruz. Ela se questionava e ela tinha muita fé, mas ela não estava conseguindo entender. Uma voz amiga falava no seu espírito dizendo que as determinações de Deus, às vezes não dá para a gente saber, mas elas são sempre justas, que precisam ser aceitas na redenção divina das criaturas. Mas mesmo assim, no profundo do seu ser, no santuário da sua consciência, ela tentava repetir humilde. Ela dizia assim, mas pai, está doendo. Deus, mas está ruim demais. Mas que seja feita a sua vontade, eu sou a escrava do Senhor. Mas estava difícil demais. No instinto de mãe, queria no mínimo empurrar o soldado que estava batendo em Jesus. Mas não era o certo, nem ia adiantar. Era uma multidão maltratando ele. O que ela, uma mulher mais velha, podia fazer sozinha? Não ia ter jeito dela libertar seu filho daquele jeito. Em meio a algumas outras mulheres que estavam ali com ela, Maria de Magdala, Joana de Cusa, ela encontrava elas tentando ajudar, pousando a mão de leve nos seus ombros. E ali, já agora no Calvário, ela se deparou com a figura do João. E o João, que ali estava, veio até ela e silenciosamente o filho de Zebedeu abraçou ela. Abraçou aquele coração triturado de mãe. Maria deixou enlaçar pelo abraço dele. E estava ela e o discípulo querido no pé do madeiro, naquele gesto humilde, tentando os dois entender. Olha lá, quem nós mais ama? Por que eles levaram ele? O que de ruim fez? E naquele momento ali, a Maria então, viu que na fronte do seu filho um movimento foi feito. Então ela viu que Jesus mexeu o rosto. E ela viu que parecia ansioso para dizer alguma coisa. E aí ela gritou, meu filho, meu amado filho, exclamava numa aflição que transbordava num olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar, vendo o desespero da sua mãe, no auge das suas dores, mas como se ele quisesse demonstrar ali para ela a grandeza da sua coragem, para ver se consolava ela um pouquinho. Ele virou para ela com um olhar significativo e replicou com olhos vigilantes: mãe, aí está o teu filho. E dirigindo de modo especial, com leve acento para o seu apóstolo João, falou: filho, eis aí a tua mãe. Porque até no final dos dias de Jesus, ele se preocupava em cumprir a lei, como saiu aqui no início das mensagens. Ele não queria destruir a lei, ele queria cumprir. Mas a lei de Moisés mandava, nos 10 mandamentos, que você honrasse o seu pai e sua mãe, cuidasse dele nas velhice, cuidasse deles quando eles não pudessem. Mas Jesus estava desencarnando antes, invertendo a ordem natural das coisas. Ele não queria deixar sua mãe desamparada. Então olha a sutileza, a gentileza de Jesus. Ele escolheu o seu discípulo mais novo, que foi o que viveu mais, para ele cuidar da mãe dele. Então isso é uma coisa bonita, porque até quando Jesus estava no sofrimento extremo, ele ainda estava pensando no outro. A Maria envolveu no véu do seu pranto doloroso, nas lágrimas pesadas, mas o grande evangelista, o João, entendeu. Então a Maria estava muito emocionada, mas o João compreendeu aquele ensinamento do mestre. Era o sublime coroamento da sua obra.
era o que ele precisava fazer. O João como que pensou assim, eu tenho muito a fazer pelo evangelho, mas eu acho que das coisas mais importantes que o mestre me pediu é para cuidar da mãe dele. E nesse sentido, então, a gente vê a claridade do reino de Deus que se revelaria aos homens, a necessidade de acabar o egoísmo no santuário de cada coração, para o futuro. E nisso, por muito tempo, os dois conservaram-se ali ainda, em prece silenciosa. Até que num momento, aí nós vamos usar o livro Lázaro, Rede Vivo. É o capítulo 2, chamado A Escrava do Senhor, que comenta também do Humberto de Campos, psicografia do Chico, comenta sobre Maria. E lá dá uma informação nova para a gente. Fala que naquele momento Maria teve um pouquinho de esperança. Por quê? Porque ela lembrou da história do Abraão. Ela falou, mas se o Abraão, que era o pai da fé, se o Abraão que acreditava em Deus, andava com Deus, Deus falou para ele que era para sacrificar o filho dele, e antes do momento de quase o filho dele morrer, falou para olhar para o lado e ia ser substituído por um cordeiro, deve ser isso que vai acontecer com Jesus, eu já estou esperando. Cadê o cordeiro? Não é o meu filho, não. Pode trocar já. Deixa eu e ele ir para casa. Mas não foi assim. E aí fala o Humberto de Campos que no momento que ele estava lá e eles ficou até Jesus ser arrancado da cruz e aquela tempestade cair, mergulhar a paisagem já castigada de Jerusalém num tormento, num pequeno dilúvio de sombras. Então foi esse o momento da crucificação. Passou, nós vemos, Jesus ressuscitou depois do terceiro dia, começou a aprender, a aparecer, e aí as coisas foram melhorando. E após a separação dos discípulos, agora já mais para o futuro, na linha do tempo, eles dispersaram para poder continuar a Boa Nova. E a Maria retirou para uma região chamada Betaneia. Não é Betânia não, é Betaneia mesmo. Porque lá ela tinha alguns parentes, porque acabou que ela ficou sozinha. Não tinha um esposo, o filho faleceu. E ali os mais próximos já esperavam ela para tratar com especial carinho. E os anos começaram a rolar, silenciosa e triste, porque deve ser da maior dor do mundo uma mãe enterrar um filho. E ainda mais um filho bom, igual era Jesus. Então ela ainda ficava um pouco amargurada de saudade, mas sem revolta. Mas a saudade doía. E ela era tocada por grandes dissabores. E observou em tempo rápido que as lembranças do filho amado começou a dar discussão entre os seguidores dele. Então as pessoas começavam a discutir sobre Jesus. Ela viu que aqueles que seguiam o filho dela começaram a ser perseguidos. Ela queria ajudar, mas ela também não sabia como. Então estava uma angústia naquele coração de mãe. E aí ela percebia que em Jerusalém eles já estavam matando os cristãos. E os judeus estavam brigando com eles com veemência. Já na Galileia, nos antigos lugares simples que Jesus pregava, ali na beira do mar, ali nos cumes dos montes, amorável da natureza, já estava ficando um lugar triste. Parece que eles não voltavam lá para relembrar Jesus. Talvez estava com medo, talvez estava ansioso. E para aquela mãe amorosa, cuja alma observou aquele vinho naquele dia de Canás se transformar agora no vinagre que a gente entregava no martírio para Jesus. E eu estudei sobre isso, eu pensava que para transformar o vinho no vinagre, era só passar muito tempo. Mas eu estudei mais e eu vi que não importa nada, que tem muito vinho bom que é muito antigo. O que faz o vinho transformar no vinagre é porque a gente não sabe armazenar direito. Aí ele fica meio destampado, entra outras coisas e fica ruim. Mas olha que símbolo bonito, né? O vinho, que foi a primeira coisa que nós deu para Jesus, transformou no vinagre, que foi a última coisa que nós deu para ele, na esponja que o soldado ofereceu água na boca dele. O que significa?
a mensagem de Jesus nós não armazenou direito. Misturou outras coisas, virou vinagre. Está no Evangelho. Então a Maria refletia sobre isso. E o tempo assinalava sempre uma saudade maior, uma esperança cada vez maior. A sua vida era uma devoção incessante às saudades, às lembranças e tudo que o passado feliz construiu no seu íntimo, ela revivia na sua tela mental. Relembrava o Jesus pequenino, relembrava os momentos, relembrava até aquele primeiro beijo de carinho, de luz que ele deu nela. Pensa, Jesus pequenininha, Maria, dá um beijo na mãe. Aí Jesus... As reminiscências envolviam aquela realidade longe. E em seguida era o rio de recordações sem cessar. Naquela alma de sentimento profundo. Nazaré voltava na sua imaginação, ela ia lembrando. E agora João contou para ela a sua nova vida. João encontrou ela, eles ainda não estavam juntos. E João contava para ela a sua nova vida. Porque agora ele ia finalmente instalar definitivamente em Éfeso. Ele tinha ganhado umas terras lá num lugarzinho para ele poder ficar uma casinha. E aí Maria, que estava lá em Betaneia, o João, que estava lá em Jerusalém, na casa do caminho, ele ia migrar o seu trabalho para Éfeso. E aí ele chamou ela, lembrando da recomendação de Jesus. Ele nunca esqueceu daquilo que Jesus falou para ele. E a Maria escutava aquelas confidências, num misto de reconhecimento, de ventura. E o João continuava a expor. Falava dos planos, até os mais insignificantes, que servia para nada. Por exemplo, Maria, você não sabe, aprendi a fazer um pão bom demais, só, não vai nem fermento. Então ele contava até dessas coisas mais insignificantes, tentando zelar ali por ela, fazer o que Jesus tinha pedido para ele. E ele levou ela consigo. E falou, nós vamos ficar no mesmo lugar, nós vamos ficar na mesma casa, eu vou ser o seu filho e vou receber a sua alma. Essa ternura maternal, nos nossos trabalhos do Evangelho, nós vamos atender o povo lá. E aí ele ia explicando. A habitação era simples, era pobre, mas avistava o mar. Então era bom, dava pelo menos para ver ali o mar. E aí, no alto de uma pequena colina, era distante dos homens, era um altar imponente da natureza. Ali começou a reunir ambos, em lembrança permanente de Jesus. Pensa essa casa. João Evangelista e Maria comentando de Jesus, das coisas que eles viveu. Deve que era bom demais, né? E se nós achamos que é bom, as pessoas também achavam que era muito bom. E aí eles queriam ir lá. E aí eles ficavam tentando ir lá. Maria aceitou, eles já estavam morando junto, instalaram em Éfeso. E, a cabo de algumas semanas, a casa de João se transformou numa assembleia adorável, onde as recordações do Messias eram ali revisitadas por os espíritos humildes, as pessoas iam lá visitar. A Maria contava as lembranças, falava dele, falava das coisas que viveu, e vezes inúmeras, a reunião terminava na noite alta. E não decorrido alguns meses, né? Grandes fileiras de necessitado já ia para aquela casinha generosa. Então agora já fazia era fila, porque ali está o João, ali está Maria, a mãe de Jesus, nós vamos lá visitar. A notícia que a Maria estava descansando ali já tinha espalhado. E o João, ele agora pregava também na cidade vizinha a verdade de Deus. Então era como se fosse na beiradinha do mar, mas João pregava lá na cidade. E aí foi acabando que eles começaram a chamar aquele lugar, porque o João já não estava lá sempre. Então já não era mais a casa de João. Era chamado de a casa da Santíssima Mãe de Jesus. E o fato teve origem numa ocasião, quando um miserável leproso, depois que foi aliviado das chagas, estendeu as mãos reconhecidamente murmurando, falando assim, a senhora é a mãe do nosso mestre, é a nossa Mãe Santíssima. E aí pegou o nome, e aí todo mundo falava, era a Casa da Santíssima. E essa tradição, ela criou raízes em todos os espíritos, que não devia ali para ela, quem não queria escutar uma palavra maternal no momento mais duro. E João consolidava o conceito, acentuando no mundo, de forma muito grata, a emissão dos ensinos de Jesus. Então João ia pregando, ele ia recebendo as pessoas lá na casa, e esse trabalho ele foi feito. E na sua humilde e sincera
forma de ser, Maria se esquivava das homenagens. Eles viravam, nossa, Maria evoluída demais, mãe de Jesus. Ela, ixi. Nossa, santíssima demais, que é uma casa, que é um carro não tinha, né? Mas na carne de boi também não sei. Mas um cavalo? É alguma coisa, ela já esquivava. E ali ela ia fazendo isso. E o título da maternidade fazia vibrar no seu espírito cântico doce. Por quê? Porque ela perdeu um filho, mas ela ganhou um punhado. Então recompensava ali um pouco. E ali, naquele sentido, eles falavam, chegava aflito, minha mãe, como que eu poderei vencer minhas dificuldades? Eu sinto abandonado nessa estrada escura. E Maria enviava um olhar amoroso, de bondade, transparecendo ali a dedicação, né? E falava para eles, mas meus filhos, isso também passa. Então ela dizia carinhosamente, falava assim, ó, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar das nossas almas, com a eterna realização do amor divino. Então eles chegavam em sofrimento, aí falavam, mas isso também passa. É só o reino de Deus que não passa nas nossas vidas. E os seus conceitos abrandavam as dores. Abrandava as dores ali das pessoas. A igreja de Éfeso já estava exigindo mais de João, estava ficando mais difícil para ele ficar junto com a Maria, ao ponto que agora ele quase não ia mais. A Maria já tinha que ficar lá junto com os outros que auxiliavam, os humildes, mas o João mesmo já não conseguia ir mais. E agora, a velhice, ela não carretava para Maria nem muito cansaço, nem muita amargura. A certeza da proteção divina dava consolo. Como quem transpõe o dia no serviço honesto e proveitoso. Seu coração experimentava um grato repouso. Ela olhava a luz, o luar, iluminado pelas estrelas, e ficava nas conversas, lembrando do seu filho amado. E de súbito, ela recebeu notícia de um período de dolorosas perseguições aos fiéis seguidores do seu filho. Então agora a coisa apertou. Antes o problema era só com os judeus. Agora ela ficou sabendo que Roma estava perseguindo os cristãos. Agora já levava as famílias para dentro do circo romano, os coliseu, para as mães ver os leões arrancar as cabeças dos filhos. E aquilo para ela era doído demais, porque ela sabe essa dor. E ali ela tentava o máximo para poder ajudar os seguidores dos Cristos. E ela estava mais velha, então estava mais difícil. Então fala que num dia, num crepúsculo estrelado, a Maria fez uma oração, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontravam nas angústias, com o coração partido, pelo amor do seu filho, para intervir. E embora a seriedade ali do ambiente, ela estava sozinha, mas não se sentia só. Era como se uma força tivesse ali recarregando a sua alma. E ela via, né, as suaves brisas do oceano, espalhava o aroma da noite, e enlevada nas suas meditações, Maria viu então um vulto de um pedinte. E esse pedinte chegou e exclamou, como era de costume, a todos que ali iam, né, minha mãe, eu venho te fazer companhia, receber a sua bênção. E maternalmente, como era comum dela, ela o convidou para entrar, impressionada com aquela voz, que inspirava simpatia. E o peregrino lhe falou do céu, confortando delicadamente, comentou as bem-aventuranças divinas que aguarda todos que são sinceros filhos de Deus, dando a entender que ele também compreendia que ela tinha saudades. Maria sentiu empolgada, era uma surpresa boa, ela está só orando, que me diga que era aquele que acalmava suas dores secretas da sua alma, tinha igual se fosse um bálsamo doce da sua chaga, da sua ferida, né? E nenhum lhe surgia para dar, nenhum nome. Falava, uai, era sempre para pedir alguma coisa que eles apareciam. Esse era diferente, ele surgiu, parecia que estava dando uma coisa para ela. Os outros eram mais necessitados, né? Era ela que dava algo. E no momento, aquele viandante desconhecido lhe derramara no íntimo as santas consolações. Ela se perguntou, mas onde? Que ela ouviu aquela voz em outros tempos? Que emoções são essas que faz pulsar o coração com tanto carinho? Os seus olhos umedeceram, sem que conseguisse explicar a razão de tanta emotividade. Foi quando aquele hóspede anônimo
estendeu a mão generosa e falou com profundo acento do amor: mãe, minha mãe, vem para os meus braços. E nesse instante ela olhou a mão que estendia. E ela viu ali, tomada de uma emoção profunda, as duas feridas que eles fizeram no seu filho na cruz. E instintivamente ela dirigiu um olhar ansioso nos pés do peregrino. Divisou também as úlceras, cicatriz causada. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus enviava ao seu coração. E aí ela, como se explodisse da emoção, disse: mas meu filho, olha os machucados que eles te fizeram. E ali, precipitando para ele, ela quis ajoelhar. Jesus não deixou, já pegou, ela levantou, ajoelhou ele primeiro. Ajoelhou ele primeiro e disse assim, beijando ela: sim, minha mãe, sou eu vim te buscar, pois o meu Pai quer que você seja agora no meu reino a rainha dos anjos. E aí Maria cambaleou, tomada de uma inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar o agradecimento a Deus, mas o corpo já estava muito velhinho, estava desencarnando, ela estava meio paralisada. E ali, enquanto seus ouvidos chegava a suave saudação dos anjos recebendo ela, qual se entoasse 1000 vozes cariciosas, uma harmonia do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam de Éfeso e regressaram com João para assistir os últimos instantes daquela mãe santíssima. Maria já estava definhando, já não falava, numa inesquecível expressão de serenidade, tranquilinha ali, repousando no corpo físico aí dos últimos instantes. E por longas horas ainda esperou a ruptura dos últimos laços que prendia a vida material. Desdobrar aqui essa parte, pessoal, mais para o finalzinho, eu vou deixar para vocês lerem em casa, que o capítulo é imenso. E para a gente finalizar, eu gostaria de contar uma coisa para vocês. A maior dor de Maria, com certeza, foi a perda do seu filho. E aí nós, ainda imperfeitos, a gente quer achar culpado para poder fazer justiça, às vezes com as próprias mãos. Pensa assim: matar seu filho, sua filha. Nós quer achar o culpado para fazer a justiça com as próprias mãos, certo? Aquele que eles falam, com pouco estudo, que foi o culpado, é o Judas. Mas não tinha como a Maria ir atrás dele para dar um trato nele, porque o Judas desencarnou. Ele cometeu suicídio. Corta. Agora nós espíritas temos acesso a essa informação. Os outros cristãos talvez não. Sabe como que a Maria é conhecida hoje no mundo espiritual? Existe um livro de Dona Ivone Pereira do Amaral, pelo espírito de Camilo Castelo Branco, chamado Memórias de um Suicida, e fala que num ambiente de muita dor, nas catacumbas do umbral, um dia eles viram chegando uma caravana e as pessoas foram ficando todas esperançosas. Uma caravana iluminada, e nela estava escrito assim: Legião dos Servos de Maria, que fazem o que no mundo espiritual? Acolhe o suicida. Olha a diferença. Isso é o cristianismo. É quando você pega o que mais te machucou, você pega aquilo e fala: se isso aqui machucou eu tanto, eu vou ajudar para que não machuca mais ninguém. Isso é o cristão. Você não vai pegar para revidar. Você não vai pegar para bater. Isso é para trás. Isso é Antigo Testamento. Isso é alguém te bater de um lado, você dá o outro. Eles furar seu olho, você furar o dele. Isso não é Jesus. Jesus é você pegar o que te feriu e você ir lá e ajudar a resolver. Então Maria pegou o que mais feriu ela, que foi um homem que entregou seu filho e depois cometeu suicídio, e ela decidiu ajudar todos que cometeram suicídio. E aí no plano espiritual nós temos a Legião do Servo de Maria, que leva para o Hospital de Maria. No livro Memórias de um Suicida está lá escrito. Então isso é muito bonito.
é um exemplo para nós. Nós não podemos deixar escapar, nós não podemos esquecer. E para nós aqui ainda mais, que nós somos muito privilegiados. Porque eu comentei que não são todos os cristãos que sabem isso, nós sabemos por causa do Espiritismo. Mas agora tem um negócio que não é todos os espíritas que podem falar do Brasil. Só nós, aqui do Triângulo Mineiro. Que Maria ainda está mais pertinho de nós um pouquinho. Porque quando nós falamos do Espiritismo no Triângulo Mineiro, tem dois grandes nomes que vêm na nossa mente, muitos outros, que graças a Deus nós está farto. Mas tem dois grandes nomes que vêm na nossa mente, que é o Seu Eurípides Barçanufo e o Chico Xavier. É os dois que nós relembra muito. E daqui, na nossa regiãozinha, eles gostavam. E olha que coisa, eles também tiveram os problemas na vida deles. Mas a gente vai ver na biografia do Seu Eurípides que teve um dia que ele estava triste demais, quase fechando a sua escola, que chamava Liceu Sacramento, não tinha aluno. E quem que veio ajudar ele? A tal de Maria. E falou assim, não fica perreado não. Você vai fazer o seguinte para mim, por favor. Você vai trocar o nome, você vai chamar agora o Colégio Allan Kardec, e você vai pôr aula de astronomia também para esses meninos. E pode confiar no que eu estou te falando. Acolheu ele num momento muito duro. Vai nos dizer a biografia do Chico também, que teve outro dia que ele estava muito chateado com os ataques que estava recebendo. E aí ele falou, Emmanuel, eu estou tão triste, eu estou tão chateado com as injustiças que eles estão fazendo, que eu queria que você trouxesse para mim uma mensagem maior de Maria, que é só ela com o seu coração de mãe que vai me entender. E o Emmanuel conseguiu a mensagem de Maria, que era a mesma que ela já falava. Meu filho, isso também passa. Então você vê um cuidado de Maria especial com esse movimento nosso espírita aqui do Triângulo Mineiro. Nós não podemos esquecer. Nós precisamos fazer valer isso, o investimento da espiritualidade em nós. O capítulo por si só é muito mais bonito, os livros é muito mais bonito. Eu estou aqui só fazendo a propaganda. Obrigado pela paciência de me ouvir e a oportunidade do trabalho.